Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tava eu orando de madrugada e agora de manhã. E antigamente as igrejas eram chamadas sinagoga, né? Onde lá pregavam a lei de Moisés e pediam dízimo. E se você reparar, o verdadeiro evangelho de Jesus é você ir pregando o evangelho, e quando você é abençoado pelo Espírito Santo, porque depois que Jesus ressuscitou, ele não mais batizou nas águas, e sim com o Espírito Santo. Então, depois da ressurreição de Cristo, não se batiza mais nas águas, se batiza com o Espírito Santo. E quem tem um dom de batizar com o Espírito Santo? Aquele que se esvaziou de si mesmo, que abandonou todos os desejos da carne aqui na terra e se encheu do Espírito Santo e foi batizado por Jesus. E ali ele opera milagres, ele cura as pessoas, ou devido o Espírito ao dom dele que ele tem. A maioria usa um dom que é de expulsar demônios, né, que é fácil de manipular. E o que acontece? Não se batiza mais nas águas, e sim com o Espírito Santo. E aquele que recebeu o Espírito Santo e profetiza o verdadeiro evangelho de Jesus, ele não abre uma igreja e fica lá esperando as ovelhas. Que pastor é esse? Um pastor de ovelhas que vai buscar vidas para Jesus, que ao invés do pastor ir atrás das ovelhas, as ovelhas que vão atrás do pastor. Vocês já tiveram o raciocínio lógico disso? Quando você se denomina batizado com o Espírito Santo e você recebe o Espírito Santo de Jesus, além de você operar milagres, você não engana e você não busca o dinheiro. Você não engana teu irmão pedindo dinheiro. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você prega as boas novas de Jesus, opera milagres. E você vai salvar vidas, você vai atrás de vidas para Jesus. É o verdadeiro evangelho que está tudo ali na Bíblia, irmão. Vocês se deixam enganar muito fácil. Vocês estão caminhando para o abismo junto com esses lobos devoradores que não visam o verdadeiro evangelho, não visam a salvação, eles visam o lucro financeiro. Eles visam viver no luxo, enquanto você, servo, fica dando o que não tem para que ele viva no luxo. Enquanto você passa fome, enquanto você come arroz e feijão e ovo, ele está comendo arroz, feijão e picanha. Vocês estão me entendendo? Abrem o olho. Meditem de dia e de noite aqui, ó. Coloque aqui, ó, na sua cabeça e medite de dia e de noite. Medite a lei de Jesus que foi imposta em Mateus 5. Medite a verdadeira oração como se deve ser feito. Não fazeis como os fariseus, que nas sinagogas que se chama igreja hoje em dia, oram de pé e oram em vão, porque deles o galardão já é. Você quer orar? Entre dentro do seu quarto, feche a porta e ore como Jesus nos ensinou. E se queres ser batizado com o Espírito Santo, esvazie de si mesmo todas as coisas que da terra provém e se encha do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus, busque as coisas do céu, dos reinos de céus.
carro, luxo, fartura, não significa que Jesus está te abençoando. Jesus não abençoa com isso. Jesus abençoa com o Espírito Santo. Que podem ver as passagens, todas as passagens da Bíblia de todos os discípulos, todos os pastores que Jesus batizou com o Espírito Santo, nenhum deles tinha nada. Paulo foi transportado para Roma de barco como preso. Você está me entendendo? Está aqui, ó, em Atos dos Apóstolos. Outra coisa. Isso aqui é um teatro, tá, ô irmão? Um teatro assim que eu vou fazer agora, tá? E começa a pular. Eu não vou fazer o teatro aqui porque vai ficar para um outro vídeo isso. O que você aí entendeu que eu falei? Fale abertamente, de coração, a verdade aqui, ó, que sai de dentro de você. Não omita. Você não entendeu nada, né? Nem eu. Nem eu entendi o que eu falei. Por quê? Isso não é dom de Espírito Santo. Isso não é falar em línguas. Lê em Atos dos Apóstolos 2. Lá fala que desceu um anjo com uma língua de fogo, tocou a cada discípulo ali e cada um começou a falar a língua materna de cada povo que ali se encontrava. Os egípcios, os árabes, os alemães, os italianos, certo? Cada um começou a ouvir o evangelho que Cristo foi ressuscitado na sua própria língua e as maravilhas de Deus que Jesus está operando. Isso é falar em línguas. Aí tem em 1 Coríntios também, se eu não me engano é 1 Coríntios 14. Se tu ler do primeiro versículo ao 4, você terá outro entendimento. Você terá o entendimento que eles estão fazendo na igreja. E não é esse o entendimento. Não leia contexto, porque ali, se tu pegar um contexto, se tu ler do 1 ao 4, você vai ter entendimento que eles estão falando a verdade. Só que se em Atos 2 fala que foi a primeira vez que falaram em línguas estranhas, que é falar em outra língua, a continuação ali de Coríntios é a continuação de falar nas línguas estranhas, que é língua estrangeira, que é língua materna de outro povo. Não existe ser humano nenhum que fala a língua dos anjos. Toda a língua que existe aqui já foi dividida dos anjos lá de cima para baixo. E Deus conhece a cada um. Deus conhece todas as línguas. Então, irmão, estudem a Bíblia. Outra coisa, se a tua igreja que tu vai, que tu confia, que tu acha que é de Deus, que tu acha que por falar falar muito o nome de Jesus e Senhor, e se vestir bem, e porque ele prospera, que ele tem carro, porque ele tem a vida financeira boa, isso não é o dom do Espírito Santo. Isso é o demônio, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, está fazendo confusão em tua mente. Nenhum verdadeiro servo de Jesus é rico. Nenhum, porque se você alcançar a riqueza, para você entrar no reino dos céus, você vai ter que se esvaziar, você vai ter que pegar em vida, antes de morrer, toda a tua riqueza você vai ter que doar aos pobres. Você está me entendendo? Você vai ter que doar aos pobres toda a tua riqueza. Porque teu coração se apegou a esses bens materiais, porque você trabalhou, porque você conquistou, que você acha que o Velho Testamento, porque teve ricos e reis, você acha que tem que viver no Velho Testamento, e não é o Velho Testamento que nós estamos vivendo, é o Novo Testamento, é depois da vinda de Jesus. Então tudo que ficou antes de Jesus, Jesus morreu para nos salvar e nos livrou daquela lei, daquele jeito de vida. E houve um novo jeito de vida, e não se batiza mais nas águas, e sim com o Espírito Santo. E qual pastor que tem o dom e opera milagres para operar com o Espírito Santo? Se você tem que se esvaziar de si. E eles visam isso aqui, ó. Porque tu acha que todo dia, quando vai na igreja, toda vez que tem igreja, eles pedem
o dízimo. Por causa disso, então abra os olhos, prestem atenção, escute a voz de Jesus, o Espírito Santo falar em sua cabeça. Não escuta o teu pastor, não escuta, porque eles vão lhe enganar com a própria palavra na Bíblia. Não esqueça, Apocalipse, nós já estamos vivendo Apocalipse, e lá fala, se a vinda de Jesus for hoje, ninguém que está na igreja aí adorando se salvará, porque serão 144 mil, e somos em 7 bilhões. E você acha que isso é o verdadeiro evangelho, irmão? Preste atenção, irmão. Preste atenção, porque uma verdadeira igreja que recolhe dízimo, que recolhe ofertas, todo aquele dinheiro é transformado no final do culto em pão, que todos ali, se todos se reuniram para falar de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, no final do culto vocês têm que repartir o pão, porque ali vocês estão repartindo o corpo de Jesus em todos. E não é fazer a Santa Ceia uma vez por mês, uma vez por ano na igreja. Aonde que está na Bíblia que você deve fazer a Santa Ceia? Jesus fala lá, fazer isso em meu nome apenas uma vez. E depois disso não se repetirás. Porque quem fez e repartiu o pão foi da mão de Jesus. Não foi da mão do teu pastor. Então ele está te enganando. Ele está te enganando. Porque ele quer viver do dízimo de vocês, para não ter que trabalhar, para não ter que sofrer como você sofre diariamente, com o teu suor para sustentar a tua família na rua. Tá entendendo? Então, ele quer viver no luxo, na mordomia, na facilidade, e tudo que ele ensina é cobrado. A palavra, se o dom do Espírito Santo é gratuito, por que tu acreditas que para ter entendimento melhor tu tem que pagar? Hein? Por que tu tem que pagar para ter entendimento? Se tu tem que pagar, o dom do Espírito Santo de Jesus é gratuito, aonde que está na Bíblia que ele falou que tu tem que pagar para tu aprender? Quando você ensina o próximo, você faz de coração, você faz gratuito. Eu mesmo, muita gente pede algumas coisas aqui, às vezes eu nem cobro, porque eu faço de coração. Tá entendendo? Eu faço de coração. Claro que nem tudo eu posso fazer gratuito, porque senão eu tô tirando das minhas contas para poder ajudar o próximo. Mas se for a vontade de Deus, esvazie-se de si mesmo. Esvazie a si mesmo. Esqueça as coisas da carne e comece a buscar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus Cristo. Que Ele envie o teu servo à tua casa, ou você o encontre na rua e ele te batize com o Espírito Santo, porque não se batiza mais nas águas, e sim com o Espírito Santo de Jesus. E pastor nenhum, igreja nenhuma tem o dom do Espírito Santo. Por mais que eles falam que recebe o Espírito Santo, peça os frutos que o Espírito Santo produz. Peça a Ele: Senhor pastor, prove-me com tua palavra que você tem o dom do Espírito Santo. Leve um aleijado, leve um doente que nasceu com a doença, fisicamente ou mentalmente, leve e mande que ele cure, porque pelos seus frutos você o conhecerás, se és do Espírito Santo ou se és do maligno. Você está me entendendo? Então, leia a Bíblia, medite de dia e de noite e busque a vida eterna, porque poucos os que acharão o caminho, poucos os que encontrarão. Porque a porta larga é fácil para todos, mas a porta estreita está aqui, ó. Está aqui, ó. Você meditar de dia e de noite. Buscar o teu entendimento, o teu verdadeiro entendimento. Não se deixar levar entendimento por pastores que estudaram, pagaram para estudar, para somente ter riqueza.
O Espírito Santo não quer você rico, o Espírito Santo quer você cheio do Espírito Santo. Ele não quer a coisa da carne, ele quer que você deseje as coisas do Espírito, do reino dos céus. Abre teu olho, irmão. O fim está próximo. E lembre-se, são 144 mil. Você acha que terá salvação no meio dessa humanidade toda? Vivendo e escutando o que teu pastor prega na igreja? Porque o bom pastor, ele vai atrás das ovelhas, não espera a ovelha vir até o pastor. O que espera açoitamente a ovelha é o lobo, que ele se esconde e espera a ovelha se separar do rebanho. Numa boa oportunidade ele vem, nhau! E é isso que acontece nas igrejas. A ovelha vai até o lobo devorador para ser devorado, e ali acreditam e caminham para o abismo junto com ele. Abra seu olho, irmão. Fico por aqui que o vídeo já ficou muito longo. Assim que Deus me der mais, em Jesus Cristo me der mais entendimento sobre o que acontece hoje em dia, eu postarei aqui. Amém, irmão? Não esqueça Mateus 5 e Mateus 6. Medite na lei de dia e de noite e orai como Jesus nos ensinou. Não faças como os hipócritas e os fariseus que em pé nas praças e nas ruas oram para que o ser humano veja. E olha, faça oração com teu pensamento. Não deixe que ser humano nenhum escute a tua oração, porque tua oração é em secreto com Deus, com Jesus. Porque ninguém vem ao Pai se não passar pelo Filho primeiro. Então ore para Jesus com teu coração aqui, ó, com teu coração. Não entre no teu quarto e comece a orar em voz alta para que todos dentro da tua casa te escutem, porque a oração quem escuta é Jesus, não o ser humano. Tá ouvindo? Amém.